Lei 12.037, de 1º de outubro de 2009, dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado. Artigo 1º. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta lei. Artigo 2º. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos. Inciso 1. Carteira de identidade. Inciso 2. Carteira de trabalho. Inciso 3. Carteira profissional. Inciso 4. Passaporte. Inciso 5. Carteira de identificação funcional. Inciso 6. Outro documento público que permita a identificação do indiciado. Parágrafo único. Para as finalidades desta lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares. Artigo 3º. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando, inciso 1, o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. Inciso 2. O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Inciso 3. O indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si. Inciso 4. A identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Inciso 5. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Inciso 6. O estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. Artigo 4º. Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado. Artigo 5º. A identificação criminal incluirá o processo datiloscópio e fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante ou do inquérito policial ou outra forma de investigação. Parágrafo único. Na hipótese de inciso 4 do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético. Artigo 5º-A. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em banco de dados de perfis genéticos, e gerenciado por unidade oficial de perícia criminal. Parágrafo 1º. As informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. Parágrafo 2º. Os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial. Parágrafo 3º. As informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial devidamente habilitado. Artigo 6º. É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Artigo 7º. No caso de não oferecimento da denúncia ou sua rejeição, ou a absolvição também,
É facultado ao indiciado ou ao réu, após o arquivamento definitivo do inquérito ou o trânsito em julgado da sentença, requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo, desde que apresente provas de sua identificação civil. Artigo 7º-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá, inciso 1, no caso de absolvição do acusado, ou, inciso 2, no caso de condenação do acusado mediante requerimento após decorridos 20 anos do cumprimento da pena. Artigo 7º-B. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Artigo 7º-C. Fica autorizada a criação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais. Parágrafo 1º. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Parágrafo 2º. O Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. Parágrafo 3º. O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será integrado pelos registros biométricos de impressões digitais, de íris, face e voz colhidos em investigações criminais ou por ocasião da investigação criminal. Parágrafo 4º. Poderão ser colhidos os registros biométricos de impressões digitais, de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos, quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. Parágrafo 5º. Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, ou com ele interoperar, os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos institutos de identificação civil. Parágrafo 6º. No caso de bancos de dados de investigação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou o compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitado às impressões digitais e às informações necessárias para a identificação do seu titular. Parágrafo 7º. A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes de outros bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais ocorrerá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora. Parágrafo 8º. Os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Parágrafo 9º. As informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial habilitado. Parágrafo 10º. É vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Parágrafo 11º. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.